Eu tenho dito bastante, mas a aula de hoje é extremamente importante, tá? Ela cai. Eu posso afirmar com certeza que vai cair alguma coisa dessa aula. Beleza. Então, atenção, eu vou tentar abordar os assuntos que caem mais, tá? Então, algumas coisas de quadriláteros vocês não vão lembrar, mas a gente vai focar no mais importante. Então, é a aula 18, na página 155, tá? Apostila 2. A primeira aula da apostila 2 de matemática. Então, eu vou mudar a câmera aqui. A gente vai começar a trabalhar agora com as áreas. E a área cai, tá? A área de figuras vai cair no Trajano exaustivamente. E vai cair também no Senai. Então, tem que saber, não tem jeito. Essa parte tem que saber. Então, as partes que são menos importantes aqui, mas é bom dar uma olhada, né? Primeiro, vamos começar o nome dos quadriláteros, né? Que a gente vai trabalhar aqui. O primeiro deles é o trapézio, tá certo? Aí como que é o trapézio? Como que vocês, a imagem que tem que vir do trapézio na sua cabeça? É alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ele tem dois lados paralelos e dois lados que não são paralelos. Por exemplo, o BC e o AD são os lados paralelos e o BA e CD são os lados não paralelos. Tá? Então, o trapézio ele é assim. Ok? Aí tem propriedades do trapézio. Eu vou ler as propriedades com vocês. Com o tempo, essas propriedades têm que entrar na cabeça de vocês. Tá? Mas não fiquem loucos tentando decorar todas as propriedades. Tá? Aqui, os ângulos alfa e beta, assim como gama e lambda, são suplementares. Ou seja, a soma deles dá 180. Certo? Então, esse de cima com esse de baixo e esse de cima com esse de baixo, se somar eles, vão dar 180. Tá? Ok. Que mais que tem importante aqui? Alguns nomes de trapézio que podem aparecer na prova. Um trapézio isósceles é aquele que possui esses dois lados aqui, ó, que são diagonais, com o mesmo comprimento, tá? Então, se esse lado for o mesmo comprimento que esse, trata-se de um trapézio isósceles, ok? Um trapézio retângulo possui um ângulo reto. O nome já diz, retângulo. E o trapézio escaleno, nunca vão falar para vocês, porque ele não tem nada igual, então não serve para nada. Ele vai ter todos os lados diferentes e todos os ângulos também diferentes. Fechou? Trapézio? Precisa saber qual que é a forma de um trapézio e depois algumas propriedadezinhas dele que a gente viu aqui. Evoluímos um pouquinho. Paralelogramo. O paralelogramo agora, ó, ele é parecido com o trapézio. Ele tem 4 lados, por isso que essa aula todo mundo vai ter 4 lados, tá? Quadriláteros, é daí que vem o nome. Então, nesse particular aqui, que é o paralelogramo, a gente tem as duas paralelas. Essa horizontal paralela com essa horizontal e essa diagonal aqui paralela com essa diagonal. E, mais um detalhe, elas têm o mesmo comprimento. Essas horizontais aqui que estão em verde têm o mesmo comprimento e as diagonais que estão em laranja também têm o mesmo comprimento. Aí disso vem algumas propriedades do paralelogramo, que é o seguinte, essa que eu acabei de falar, que os lados opostos têm a mesma medida, os ângulos opostos também têm a mesma medida. Por exemplo, o ângulo formado aqui em B tem o mesmo valor que o ângulo formado aqui em D, o que são opostos. E o ângulo formado aqui em A é o mesmo valor que o ângulo formado em
C. Uma propriedadezinha aí. E a outra, que também é importante, as diagonais cortam-se no meio da figura, no baricentro. Tá? Então, se a gente cruzar as duas diagonais, lembrando o seguinte, para quem não está familiarizado com o nome diagonal, é um segmento de reta que sai de um vértice e encontra o vértice oposto. Tá? Então, as duas diagonais se cruzam no ponto médio. Fechou? Bom, vamos evoluir mais um pouco. Retângulo. Olha o retângulo. Está ficando cada vez mais fácil, na verdade, né? Começa com uma figura estranha e ela vai ficando um pouquinho menos complexa. Retângulo. Qual a propriedade do retângulo? As mesmas... Ó, o que está acontecendo para vocês já terem na cabeça? As propriedades que a gente viu no trapézio vão valer para o paralelogramo. Tá certo? Então, tudo que a gente viu do trapézio vale para o paralelogramo. E vai acumulando, entendeu? Agora, tudo que a gente viu no paralelogramo também vale para o retângulo, só que tem outras propriedades que vão ser adicionadas. Que é a seguinte. Ele possui um ângulo reto, o paralelogramo. Ou seja, se um é reto, os outros três também terão que ser. Tá? Então, todos os ângulos retos. Por isso que ele chama retângulo. Essa é uma propriedade específica do retângulo, além de ter todas as outras que a gente viu. Tá? Além disso, o que mais? Os lados opostos têm a mesma medida, assim como no paralelogramo. As diagonais cortam-se no meio, assim como no paralelogramo. E os ângulos internos são 90 graus. Isso é uma propriedade nova. Ok? Os ângulos internos somando 90 graus. Fechou? Aí a gente vai para mais um, que é o losango. Como que é o losango? Da bandeira do Brasil. Qual que é a propriedade vista que a gente vai ver nele? Todas as que a gente viu no paralelogramo, ok? Além disso, as diagonais agora, elas continuam se cortando no meio, mas tem um detalhe. Elas são perpendiculares, ou seja, elas se cruzam com um ângulo de 90 graus. Então, aqui no meio, ó, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Tá certo? E mais, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Outra novidade. Então, ela divide cada um desses ângulos aqui na metade. Ó. Divide o ângulo B em duas partes iguais e divide o ângulo A em duas partes iguais. O que a gente tem que lembrar? Que o ângulo C e o D são respectivamente iguais a A e B. Então, o C é igual ao ângulo A e o B ou D é igual ao ângulo B. Tá certo? Que vem acumulada lá do paralelogramo, essa propriedade. Fechou? E, além disso, os 4 lados têm a mesma medida, assim como no... Ah, isso é novidade também. Os 4 lados com a mesma medida é novidade. Então, é uma coisa... Essa parte começa no losango, a mesma medida. Tá certo? No retângulo, ainda os lados não tinham a mesma medida, era só os pares. Os lados opostos tinham a mesma medida. Agora, todos eles têm a mesma medida. Fechou? De novo, são várias propriedades que é bom ter uma ideia, mas eles não vão perguntar na prova, tá? A propriedade. Talvez você tenha que usar uma propriedade ou outra para resolver o exercício, para descobrir um ângulo, de repente, para descobrir o valor do lado, tá? Mas não perguntando explicitamente a propriedade. Aí, virando a página na 156, a gente tem o quê? O último e o melhor. Quadrado, né? O quadrado é tudo que tem nos anteriores e só, tá? Tudo, todas as propriedades do losango, do retângulo. Então, quais são? Vamos retomar. Os 4 lados iguais, mesma medida. 4 ângulos de 90 graus. As diagonais se cortam no meio e as diagonais fazem um ângulo de
90 graus também, entre elas. Então, ele acumulou todas as propriedades anteriores. Fechou? Sem dúvidas, a mais importante é o quê? É que o quadrado tem os 4 lados iguais. Essa é a mais importante que tem no quadrado. E outra coisa que vocês vão usar muito para resolver exercício. Um quadrado, quando a gente traça a diagonal do quadrado, ele forma 2 triângulos, ó. E esses 2 triângulos que formam são retângulos. Então, Pitágoras vai rolar solto aí, tá? Pode usar Pitágoras para fazer as contas de diagonal. Às vezes ele pergunta o comprimento da diagonal, ó, ela é hipotenusa aqui. Claro que também vale para o retângulo, viu? Então, no retângulo, se a gente traçar uma diagonal aqui, ó, vai formar um triângulo retângulo. E aí você pode usar Pitágoras também. Fechou? Todo mundo que tiver ângulo reto, tá? Se não tiver ângulo reto, já não dá mais certo. Então, fica aí quadrado e retângulo. Tenham isso em mente, que é usado muito, tá? Beleza. Então, fazendo uma retomada de tudo que a gente viu, como que fica isso? Lembrando lá de conjuntos que a gente viu na primeira aula. Primeiro, quadriláteros. Tudo que a gente viu na aula de hoje são quadriláteros. Aí o que a gente fez? A gente avançou um pouco. Foi para trapézio. Tá? Então eu posso dizer que todo trapézio é um quadrilátero. Mas eu não posso dizer que todo quadrilátero é um trapézio. Tá? Porque o trapézio está dentro do quadrilátero e não o quadrilátero está dentro do trapézio. Aí a gente avançou mais. Losango. Opa, o losango está dentro do trapézio. Então, eu posso falar que todo losango ele é um trapézio. Então, ele tem todas as propriedades do trapézio. Mas eu não posso dizer que todo trapézio é losango. Por quê? Tem alguns que são retângulos, ó. Estão aqui. E outros até que são quadrados. Mas se for quadrado, tá beleza. Que mais? Daí a gente avançou para retângulo. Aí, retângulo, eu posso dizer que todo retângulo é um trapézio. E é um quadrilátero também, tá? Só que ele tem propriedades específicas. Ok? E a gente avançou mais para quadrado. Então, eu posso dizer que todo quadrado, ele é losango, ele é retângulo, ele é trapézio também. É tudo. Quadrado é tudo, tá? Ele está dentro de tudo, então vale para ele todas as propriedades anteriores. Fechou? Então, foi uma retomada dos quadriláteros que a gente viu hoje, os 4 mais importantes. Alguma dúvida antes da gente começar a área? Então, da aula de hoje, o que é isso que importa é agora. A área das figuras planas. Tá? Vai cair. É afirmação isso, tá? Não estou supondo, talvez caia. Não, vai. Então, precisa saber. E é fácil, que é bom, tá? Então, daquelas figuras que a gente viu anteriormente, a gente vai aprender a área. Tem a área de triângulo. A gente, apesar de não ter área visto triângulo, porque ele não é um quadrilátero, né? Mas está aqui a área de um triângulo. Então, vamos lá. Como que é a área de um triângulo? É a base vezes a altura relativa a essa base, dividido por 2. Eu imagino que todos devem ter visto isso uma vez na vida. Quem não viu, me fala, pelo amor de Deus. Então, base vezes a altura dividido por 2. Na verdade, tem várias fórmulas para a área de triângulo, mas essa, sem dúvida, é a mais importante. Ok? Aí vamos avançar. Tem um caso específico que, se for triângulo equilátero, também vale essa área base vezes a altura sobre 2, tá? Essa vale para qualquer triângulo. Mas, imagina que vocês queiram calcular com a fórmula específica do triângulo equilátero. Então, o que vocês vão fazer? L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Lembrar que um triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. Tá? Então, com essa fórmula aqui, você consegue calcular a área somente sabendo o valor do lado. Então, você não precisa saber a altura. Tá? Mas, se você souber a altura, você pode usar essa outra forma que a gente acabou de ver.
que vai dar certo. Tá? Essa fórmula vale para qualquer triângulo. Tá? E essa aqui só vale para quando for equilátero. Tudo bem? Se tiver tudo ok, qualquer coisa me interrompam aí. Tá. Agora é do trapézio. Vamos lá, eu vou desenhar o trapézio aqui para a gente mostrar esses valores aqui. O trapézio, visto dessa forma aqui, ó, ele tem duas bases. A de cima, que é a base menor, e a de baixo, que é a base maior. A altura do trapézio é a distância entre as duas bases. Ó. É essa. Faz 90 graus aqui. Ou essa aqui, tá? Tanto faz. Essa é a altura do trapézio. É isso que a gente precisa saber para calcular a área de um trapézio. Então, aí vem que a fórmula de área é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vocês vão somar o valor das duas bases, multiplicar pelo valor da altura e dividir por 2. Aí vem um detalhe. Pitágoras, de novo, eu vou falar de novo e de novo, por quê? Eu vou até fazer um exemplo de exercício que eu vi cair muito. Ele faz o seguinte, ele fala que um trapézio isósceles, primeiro, aí precisa lembrar o que é um trapézio isósceles, que ele tem esses dois lados aqui, ó, iguais. Tá? Então, imaginem aí comigo um exemplo. Ó. É assim que geralmente eles colocam. Eles não colocam todos os dados direto para você ir lá e calcular a área, tá? Eles só vão na maldade mesmo. Então, ele dá um trapézio isósceles, que tem base menor, por exemplo, valendo 5, e base maior valendo 9. Tá? E os lados aqui valem, por exemplo, deixa eu pensar. Deixa eu mudar esse valor aqui para ficar um valor mais fácil. Em vez de pôr 9, deixa eu pegar a borracha. Ah, não precisa de borracha. Vamos... Em vez de pôr 9 aqui, deixa eu pôr 13. 13 eu acho que é um número melhor. Dá sorte. Aí ele vai dar esse. Deixa eu pensar aqui o valor para eu pôr na altura. Aqui eu vou falar que é 5 também. Eu inventei. Tá? Vamos supor assim para ficar fácil a conta. Ele dá isso e pede para você calcular a área. Como que você sai dessa? Bom, tudo bem. A gente sabe a base maior, não é? Que a gente precisa. Sabe também a base menor. Aí vem o problema, a gente não sabe a altura. E é assim geralmente que vai aparecer. Eles não dão a altura. O que eu faço nessa situação? Fecho um triângulo retângulo. Por isso que eu falei que era importante. Qualquer um dos lados aqui, ó. Tá? Eu vou fechar aqui do lado esquerdo. Fechei 90 graus e aqui é a altura do trapézio, que a gente sabe. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar o outro aqui também. Tá? Beleza, fechei os dois. Bom, se aqui em cima é 5, esse espaço aqui é 5, eu posso dizer que aqui embaixo é 5 também. Dos 13 que eu tinha aqui no total, eu tiro 5, que eu já usei. 5 para 13 sobra 8. Aí eu vou dividir em duas partes de 4. Aqui é 4 e aqui é 4. Vejam que se eu somar 4 mais 5 mais 4, dá 13. Entenderam como que eu fiz? Eu copiei a base de cima, coloquei ela aqui e vi a diferença. Então, 13 menos 5 dá 8. Em vez de colocar 8, eu coloquei 4 e 4. Metade para cada lado. Tá certo? E aí eu vou ter esse triângulo aqui maravilhoso. E eu vou aplicar Pitágoras para achar o H. Então, é 5 hipotenusa ao quadrado. Vou até colocar aqui a fórmula para vocês relembrarem.
é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa, no caso, é o 5. O cateto é 4 e o outro cateto é a altura. Mas, se vocês lembrarem de uma dica que eu dei, era aquele triângulo 3, 4 e 5. Se um lado é 4 e o outro é 5, então o outro vai ser 3. Vocês não precisariam fazer essa conta, mas vamos supor que vocês esqueçam. Daí vamos lá. 25 igual a 16 mais h ao quadrado. Passo o 16 para lá, subtraindo o 25, vai dar 9. Para tirar o quadrado, eu passo raiz. Então, h é igual a 3. Pronto. Feito isso, aí vocês vão lá na fórmula da área. Então, vamos só voltar aqui para a área. Vai ser o quê? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser base maior, 13, mais base menor, 5, vezes a altura, que é 3, dividido isso por 2. A gente faz o que está entre parênteses primeiro. 13 mais 5 dá 18, vezes 3 dividido por 2. Para facilitar a conta, simplifico o 18 com 2. Aí, dá 9. 3 vezes 9, 27 unidades de área. Tá certo, gente? Guardem esse modelo que eu falei, ele é precioso, tá? Vi muito cair, muito. Então, às vezes, se eles não derem a altura, feche o bendito triângulo retângulo e aplique Pitágoras, que vai ser o sucesso. E lembre também que um trapézio isósceles, ele tem esses dois lados aqui da lateral com o mesmo valor. Fechou? Bom, é isso que eu tinha para falar de área de trapézio. As outras mais simples, ó. A do paralelogramo, a do retângulo e a do quadrado, elas são iguais, tá? É base vezes altura. Então, para o paralelogramo, base vezes altura. Para o retângulo, base vezes altura. Vamos ver um detalhe. No paralelogramo só, ele é assim, né? Meio esquisito. Onde que vai aparecer essa altura aí? É a mesma coisa do triângulo que eu falei para o trapézio, ó. No paralelogramo, a altura ela aparece aqui dentro, ou eles dão um pontilhado aqui e colocam ela aqui fora. Geralmente, eu prefiro colocar dentro, fica mais fácil de ver. Tá? Então, a altura do paralelogramo ela aparece aqui. Ó. Vejam que ela fecha um triângulo retângulo também. Então, Pitágoras está em alta aqui também. Tá? Para essa figura. Então, guardem isso. Fechou? Daí é só fazer base, a base é esse comprimento aqui, vezes a altura. Sem dividir por 2, tá? Porque não é triângulo. No retângulo também, o retângulo não vai dar para fechar, só se a gente fizer a diagonal. E o losango? Losango é bem simples também. É diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Então, lembrar o losango da bandeira, tá? É tipo um quadrado invertido, né? Então, se a gente tiver um losango, ó, ele vai ter duas diagonais. Uma maior e outra menor. É só multiplicar esses dois comprimentos aqui e dividir por 2. Certo? E o último, e importante também, é a do quadrado. O do quadrado, lembra que eu falei que pode fazer a mesma do retângulo, que é base vezes altura. Só que como a base do quadrado e a altura tem o mesmo valor, a gente pode fazer ao quadrado, tá? Porque a gente lembra que o quadrado tem todos os lados iguais, daí fica lado ao quadrado. Mas pode fazer base vezes altura também, que vai ser sucesso no quadrado, tá? Mesma coisa.
Fechou? Ficou alguma dúvida? Pelo amor de Deus. Se ficou, pode falar. Mesmo se for porcaria. Se for dúvida bosta, é melhor ainda. Fala, Nath. Vamos tirar essas dúvidas aí. Sem dúvida, Luca. A Nath falou prof, e aí? Acho que está escrevendo a dúvida. Vamos ver. Já vi exercício que pedia área, mas eram uns desenhos mais diferentes que esse. Claro, eles vão complicar o desenho, mas esses quatro figuras que eu coloquei aqui para vocês são as versões são as menores. Qualquer exercício que eles derem na prova, vocês vão poder decompor esse desenho nessas quatro que eu passei aqui para vocês, ok? Pode dar uma coisa demoníaca, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Uma coisa bem louca aqui. Eu nem sei como fazer. Por exemplo, uma coisa desse tipo aqui, ó, do capiroto. Como você faz a figura, essa figura aqui? Aí, aqui, ó. Dois trapézios, entendeu? É assim, Nath, mesmo se ele der uma figura louca, você vai traçar uns riscos para virar uma dessas quatro aqui ou mais, tá? Tudo bem? Até o trapézio a gente pode decompor se a gente quiser. Se for um trapézio, ó, e a gente cortar ele aqui, vira um triângulo e um retângulo. Olha que interessante. O trapézio mesmo a gente pode decompor já em duas figuras, se a gente quiser. Faz a área de um triângulo e do retângulo. Tá? Ô, Gabriel, a do trapézio eu fiz aqui para vocês. Ó. Você quer que eu faça outra desse tipo? Vai aparecer mais nos exercícios de sala. Inclusive é o primeiro, tá? Então eu vou deixar vocês tentarem, ô Gabriel, o primeiro, e daí na resolução você presta atenção que eu vou fazer junto. O 4 também é de trapézio, fechou? Na primeira figura dá para ter... Sim, é que eu fiz bem rápido, né? Tem que ter um ângulo reto aqui, né? Nessa daqui. É isso aí. Eles vão fazer certinho na prova, pode ficar tranquilo. Fechou? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem e daí eu começo daqui uns 15, 20 minutos. Fechou? Qualquer coisa é só me perguntar. Eu vou estar aqui. Gravação. Então, eu vou começar aí do número 1. Tá? Diz o seguinte no número 1. Um trapézio retângulo. Então, vamos lá. Lembrar o que é o trapézio retângulo? É um trapézio que tem um ângulo reto. Então, um ângulo reto. Ele é assim o trapézio retângulo. Tá? Ele tem um ângulo reto aqui e, por consequência, ele tem mais um aqui. São dois, na verdade. E quais são as características dele? Ele tem bases 5, a maior é 5, a menor é 2 e a altura é 4. Ele quer o perímetro. Eu não falei com vocês de perímetro, então eu vou supor que vocês saibam. Eu vou falar agora, o perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados, tá? Então, quando ele fala, para quem não sabe, perímetro, soma dos lados, todos. Vou marcar até aqui, perímetro. Vai aparecer bastante essa palavra também. É a soma dos lados. Todos, tá? Ok. Então, perímetro é a soma dos lados. Então, ele não quer a área. Se ele quisesse a área, seria bem fácil. Ele quer o perímetro, então a gente vai ter que descobrir esse lado aqui, na diagonal, que a gente não sabe. Ah lá, já começou o primeiro exercício. Fecha triângulo. Fechou? Acabou. É isso que o povo vai ter que fazer na prova e a maioria não vai lembrar. Fechou? Esse 4, ele vem para cá.
Esse 2 aqui em cima, ele também é esse 2 aqui embaixo. Dos 5, que era o total, eu usei 2. Quanto que sobra aqui dentro? 3. Olha o triângulo 3, 4, 5. Não vai precisar nem fazer Pitágoras. X igual a 5. Mas eu vou fazer, porque às vezes eles não colocam triângulo 3, 4, 5. Tá? Então, se não for, o que vocês vão fazer? Hipotenusa, que agora é o X. E cuidado, eu vou até falar uma dica. Às vezes a hipotenusa não é o x, tá? Às vezes o x aparece aqui dentro. Então, cuidado para não colocar sempre o x aqui do lado esquerdo da equação. É sempre a hipotenusa do lado esquerdo. Se o x for a hipotenusa, beleza. Se ele não for, ele vai para o lado direito junto com os outros. Então, é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x quadrado é igual a 16 mais 9. X quadrado é 25. Então, x é raiz de 25. Mais ou menos, né? Vou pôr sempre mais ou menos para vocês não esquecerem também. Mas a gente só vai considerar o positivo. Então, x é 5. Pronto. Mas não acabou, porque ele quer o perímetro. Então, perímetro é 2 mais 4 mais 5 mais 5. 2 mais 4 mais 5 mais 5, que é a soma de todos os lados. Tá? Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 10, 16. Eu acho que é centímetro? Não, nem falou. Então, perímetro é 16. Ok? Entenderam? De novo, guarda na cabeça, fecha triângulo, sempre que precisar. Triângulo retângulo. Tá? 2. Instituto Federal. Considerando que as medidas de dois ângulos opostos de um losango. Então, vocês têm que saber desenhar um losango aí. Então, losango é a bandeira. Está aqui. O esboço do losango. Dois ângulos opostos são dados em graus por... Então, vamos pôr. Pode ser esse ou pode ser esses dois aqui da vertical também. Vocês escolhem, tá? 3x mais 60 e o outro 135 menos 2x. A medida do menor ângulo desse losango é... Então, a gente tem que lembrar de uma propriedade do losango, que os ângulos opostos são iguais. Então, propriedade, ângulos opostos do losango são iguais. Então, 3x mais 60 igual a 135 menos 2x. Equação de primeiro grau. Passa x para um lado e número para o outro. 2x eu jogo para cá, ele vem positivo. 3x mais 2x, 5x. E esse 60 vai para lá negativo. Então, 135 menos 60, 75. Ok? Então, esse 5x veio desse 2x positivo, mais 3, e o 75 do 135 menos 60. Então, x é igual a 75 sobre 5. E 75 sobre 5 vai dar... Não sei. Vamos fazer. 75 por 5. Então, vamos lá. Dá 1. Acho que é 15, então. E põe o 5 aqui. 7 tira 5, 2. 10, 25. Aí, 15. Ok? Então, x é 15 graus. Mas esse não é o valor... Pode ter até 15 na resposta. Então, cuidado. É o valor de x. Ele quer o valor do menor ângulo desse losango. Por via das dúvidas, a gente já vai achar todos, tá?
para saber qual que é o menor. Então, vamos achar a medida dos ângulos agora. Tem que trocar esse x aí por 15 para achar a medida dos ângulos. Então, ó, esse ângulo aqui vai ficar 3 vezes 15 mais 60. Eu posso escolher qualquer um dos dois lados, tá? Porque eles são iguais. Então, vocês escolhem qual for mais fácil de fazer conta. Isso, perfeito, Nath. A gente vai estudar nas próximas aulas a questão de soma de figuras que tem mais de 3 lados, tá? Então, do triângulo é sempre 180 e de quadriláteros são sempre 360. E daí para frente, os outros a gente vai ver também, tá? Tem 540 para pentágono e aí vai. Mas a gente vai ver todos depois. Então, 3 vezes 15, 45, mais 60, que vai dar 105. Então, esse ângulo vale 105. O outro, como é igual, também vale 105. Tá certo? Aí, para resolver esse, a gente vai ter que saber essa informação. Tá? Como esse é um exercício de vestibulinho, ele já entende que a gente já saiba isso. Então, todos os ângulos somados aqui de dentro, ó, tem que dar 360. Eu vou ter que usar isso. Então, eu vou chamar aqui de outra letra, de y. Então, vai ficar 105 mais 105 mais y igual a 360. Só para eu descobrir quanto que é o valor dos outros dois ângulos. Por enquanto, eu não sei se o 105 é o maior ou o menor, tá? Então, eu preciso fazer isso. Aqui, 210 mais 2y é 360. Passo 210 para lá. 2y é 360 menos 210. 2y, então, é 150. Então, o y é 150 dividido por 2, que vai dar 75. Pronto, ó lá. Não era o menor. O menor é 75. Então, nossa figura, o losango, ficou com 2 ângulos de 105 e 2 ângulos de 75. Aí a gente poderia, nesse aqui, ter usado uma das propriedades, que é a propriedade do trapézio, que fala que os ângulos aqui, eles são suplementares. Lembra que as propriedades vão se acumulando? Então, esse mais esse dá 180. Olha lá, ó, de fato. 105 mais 75, 180. Então, daria para a gente fazer usando as propriedades. Eu quis fazer essa de 360 para vocês já irem acostumando, tá? Fechou? Então, tá aí a resolução do número 2. Tá? Com relação a ângulos, não área. Beleza. Aí, então, letra A, a resposta. 2A. A 3 é de assinalar. Sobre um trapézio, podemos afirmar que o trapézio escaleno não possui lados paralelos. Não. Errado. Por quê? Para ser um trapézio, eu preciso ter 2 lados paralelos. Eles não precisam ter o mesmo tamanho, mas eles precisam ser paralelos, que não se cruzam, tá? Um escaleno significa que todos os lados têm comprimentos diferentes, mas não significa que eles não são paralelos. Então, esse tem que ser paralelo a esse. A, errado. Ok? B. Trapézio isósceles possui 2 lados não paralelos congruentes entre si. Perfeito. Congruentes na geometria significa que tem o mesmo comprimento. Aí, um trapézio isósceles, ele tem esse lado aqui, que eu estou destacando, e esse lado aqui com o mesmo valor, como eu fiz naquele exemplo. Então, isso é um isósceles.
Ok? Trapézios ósseos. Letra B, a resposta. Tá certo? Se quiserem ver porque as outras são erradas, vamos lá, rapidinho. Ó. Trapézio retângulo possui dois pares de lados paralelos entre si. Não, um par só. O de cima e o de baixo. Se ele possui dois lados paralelos, é paralelogramo. Não é trapézio mais. Então, a C está errado. D. A soma de todos os ângulos internos de qualquer trapézio é 180. Não, a gente acabou de ver que qualquer figura que tenha quatro lados, a soma dá 360 e não 180. E a última, o trapézio retângulo possui apenas um ângulo de 90 graus. Não. Se ele possui, olha aqui no desenho de baixo, se ele possui um, o de cima também vai ser. Ou se o de cima for, o de baixo também será. Então, dois ângulos de 90 graus, obrigatoriamente, senão a figura não fecha. Tá certo? Mas basta ter um para que a gente saiba que ele é retângulo. Fechou? Partiu, então, para número 4. Observe esse trapézio retângulo aí. Assinale a alternativa que indica quanto valem os ângulos A e B, sendo que A é 2x mais 18 e o B é x mais 21. Duas maneiras de fazer esse. Eu vou usar agora a dos lados dos ângulos que são suplementares. Quais são as duas maneiras? Fazendo que a soma é 360. Lembrar que aqui é 90 e aqui é 90. E a segunda maneira, do jeito que eu vou fazer agora. Eu sei que esses dois são suplementares. Então, quer dizer que 2x mais 18 mais x mais 21 igual a 180. Eu vou optar por essa porque é o que a gente viu até agora. Tá? Nas próximas a gente faz com 360. Tá, ô Nath, depois me manda em particular no WhatsApp para eu lembrar. Se eu tiver esquecendo, para quem me pediu aulas gravadas e eu estiver esquecendo, me manda para mim, me manda no WhatsApp em particular o número da aula, tá? Por favor. Daí eu já mando para vocês. Então, voltando aqui, ó, 2x mais x, 3x, 18 mais 21, 39, igual a 180. Então, 3x igual a 180 menos 39. 3x é igual a 141. Se eu não estiver enganado. Isso, né? 141. Tá? E 141 dividido por 3. Opa, lembrar de aulas anteriores, né? Nas aulas anteriores eu sabia que se eu somar os números aqui, e der na tabuada do 3, não dá para dividir por 3. Ó. 101 mais 4 dá 5, mais 1, 6. Então, 141 dá para dividir por 3, e vai dar exato. Tá? É até estranho, mas vai. Não dá para pegar 1, eu vou pegar o 14. 3 vezes 4, 12. Sobra 2, desce o 1, 21. Aí, 3 vezes 7, 21. 47, número bem estranho, primo. Então, x vale 47 graus. Aí, outra coisa que eu vou pedir para vocês tomarem cuidado. Sempre leiam a pergunta quando forem resolver qualquer questão de exatas, tá? A pergunta. Assinale a alternativa que indica quanto vale os ângulos A e B, e não o valor de x, tá? Apesar de que nessa nem tem esse 47 aí, mas ele quer o
Alô, alô? Eu acho que eu caí e já voltei. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, manda um salve aí para eu saber. Ah, beleza. Caiu rapidinho, voltou. Então, 94 mais 18 é 104, com mais 8, 112. O A vale 112 graus, tá? Aí, se vocês... Professor, quem... fazer o quê, né? Eu também. Ó, aí já teria a alternativa aqui, 112, tá? Mas eu vou fazer o B também, só para vocês não ficarem com dúvida. Então, o B. O B, ele fala que é x mais 21. Pois então, o B é 47 mais 21. O B, então, é 4 mais 2 dá 6, 68. Como a gente previa, a letra D. Tá? A resposta correta aí. 112 graus e 68 graus, respectivamente para o A e para o B. Ok? Bom, agora 6, para dar uma quebrada aí. De assinalar. As diagonais de um quadrilátero são iguais? Nem sempre. Por quê? Eu consigo desenhar um que não é. Se eu desenhar esse trapézio escaleno aqui para vocês e fizer as diagonais dele, uma está aqui e a outra está aqui. Dá para ver claramente que essa daqui está desfocada. Eu pulei a 5? Pulei, eu já volto. Então vamos fazer assim, a 6 e eu volto já para 5. Eu acho que essa aula talvez eu tenha que fazer mais, né? Com vocês por causa da importância dela. Então, qualquer coisa, se não der tempo, a gente volta na próxima, não tem problema. Deixa eu focar aqui para vocês. Aí, eu vou fazer a 6 primeiro, depois eu volto para 5, sem problemas. Ó, vejam, nesse exemplo que eu dei para vocês, isso aqui é um quadrilátero, porque possui 4 lados, mas olha o tamanho dessa diagonal e olha o tamanho dessa. Então, se eu conseguir fazer um exemplo, quer dizer que não é sempre assim. Então, as diagonais de um quadrado são iguais? Nem sempre. Falso. No quadrado ela é, mas não posso generalizar. As diagonais de um losango são perpendiculares? E aí, vocês lembram dessa? No losango são perpendiculares? É uma das propriedades, né? É decoreba. Fazer o quê? Dê uma olhada lá, vocês vão ver que é. É uma das propriedades do losango. Tá? 3. As diagonais de um paralelogramo cortam-se no ponto médio? Sim. A partir do losango, todas elas vão se cortar no ponto médio. Tá? Então, a 2 e a 3 são as corretas. Então, letra D. Tudo bem? Meio decoreba essa questão, tá? Não costuma cair muito, não. Muito chata. Ia ter um índice de erro muito grande, tá? O tamanho da diagonal maior de um losango é o quádruplo. Vamos fazer aqui só um esboço rapidinho. De novo, losango, vocês precisam saber o que é. Então, tá aí o losango. E aqui eu vou traçar as duas diagonais. Ficou uma bosta aqui, mas tá bom. Beleza, eu não vou perder muito tempo. Tá aqui, ó. Uma diagonal e aqui a outra. Tá. Então, o tamanho da diagonal maior de um losango é o quádruplo do tamanho da diagonal menor. Quádruplo. Então, eu vou chamar a menor de x e a maior vai ser 4x, porque é o quádruplo, 4 vezes. Sabendo que a área desse losango é 130. Quanto mede a sua diagonal menor? Ou seja, o x, a diagonal menor. Ok? Então, o que eu vou fazer? Aplicar a fórmula da área do losango. A área de losango é diagonal maior vezes a menor dividido por 2. É o produto das diagonais dividido por 2. Aí vem que a gente vai substituir os valores.
No lugar da área, eu ponho 130. No lugar da diagonal maior, eu ponho 4x. E no lugar da diagonal menor, eu ponho x. E divido por 2. Para facilitar a conta, eu vou simplificar esse 4 com o 2, porque em cima todo mundo está multiplicando, então eu posso. Fica 2. Então, 130 é 2 vezes x vezes x. Um número vezes ele mesmo é um número ao quadrado. Agora, passa esse 2 dividindo, eu vou ter que x² é 130 dividido por 2. E 130 dividido por 2 vai dar 65. Então, finalmente, para poder tirar a raiz, eu passo, para tirar o quadrado, eu passo raiz. X é mais ou menos raiz de 65. Beleza. Tem alternativa? Tem. Tá bonito. Raiz de 65, alternativa A. Se não tivesse alternativa, a gente ia fatorar. Tá? Eu vou até fazer aqui rapidinho com vocês, porque mesmo não vai dar tempo de fazer outro. Então, se tivesse na forma reduzida, como que seria? Fatora 65, ó, por 5, tá? Nem sei quanto que dá, 65 por 5 vai dar, acho que 13, né? Vai dar 1, isso, dá 13. E aqui dá 13. Então, nem dá para fazer a redução disso, tá? Ele já está na forma. Por isso que ele deu a alternativa assim. Mas, cuidado, sempre eles vão dar a alternativa na forma reduzida, tá? E eles deram aí também. 65 não dá para reduzir mais. Fechou por enquanto, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na próxima aula, tá? Como são 28 exercícios de casa, eu vou fazer alguns deles com vocês para a gente recapitular, os mais cabeludos aí. Eu recomendo que vocês já tentem fazer, tudo bem? Então, eu acho que é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, qualquer coisa me pergunta. E a gente volta então na sexta com física. Fechou? Bom descanso aí para vocês. Qualquer coisa, mandem para mim. Até mais. Tchau, Melissa.